Fala galera, Marcionilo Padrão com mais um vídeo aqui para o canal Um Padrão Rubro-Negro. Antes de mais nada, queria pedir a você para poder se inscrever no canal, deixar o seu like e acionar o sino das notificações. Se puder, compartilha também com as pessoas que você conhece, porque isso ajuda muito aqui o nosso canal, o nosso projeto. Bom, o vídeo de hoje é para falar do jogo, né? Flamengo e Botafogo. É um jogo que terminou empatado em 0-0. Né, um resultado, se analisando friamente, não tão bom para o Flamengo pela questão da vitória, né, do Palmeiras, mas também não é o fim do mundo, igual muita gente tem falado, muita gente tem questionado, né, até porque são 9 rodadas, nós temos 38 rodadas, né, ao todo, então quer dizer, nós temos 29 rodadas ainda pela frente. Tem o próximo jogo do Flamengo com o Palmeiras, né, que será em São Paulo, mas um jogo que serviu para a gente poder ver muita coisa que até então a torcida vinha criticando, né? O Flamengo pressionou bastante até os 30 minutos mais ou menos ali do primeiro tempo, depois caiu bastante de rendimento, né? Onde depois o Botafogo conseguiu controlar mais o jogo, né? E o Botafogo também ontem fez um rodízio de faltas, porque toda hora parando o jogo, um rodízio de faltas, tanto que eles terminaram com 4 cartões amarelos no jogo. Ontem a entrada do Everton Araújo ontem também serviu para mostrar que o menino pode ter mais oportunidades no time, né? Eu acho que até para poder dar mais sequência de jogos, dar mais confiança, eu entraria com ele, né, no jogo de quarta-feira, eu acho, agora pela Copa do Brasil. Né, ele não comprometeu, fez o que se esperava dele. Eu acho que, se eu não me engano, no final do jogo que ele perdeu uma bola, mas de resto, passe certo, passe seguro, né, não quis inventar, jogou simples, o arroz com feijão, não quis inventar e se saiu muito bem, pelo menos no meu ponto de vista. Né? E também o jogo de ontem mostrou o quanto a gente depende de alguns jogadores, né? Então nós jogamos sem Gerson, sem Arrascaeta, né? O Eric Pulgar por lesão, o Arrascaeta também podia, se fosse para o jogo, podia estourar, né? Algumas pessoas até questionaram, por que não entrou com ele um pouco tempo, mas eu acho, no meu modo de ver, eu acho que não ia valer a pena, né? Correr o risco de perder ele para os outros jogos, para o restante da temporada. O Gerson, ele não jogou por, né, ter tomado o vermelho no último jogo contra o Bahia, né, mas são jogadores de criação, que fazem muita falta ali para o Flamengo. Né, até porque sai dali, sai Eric Pulgar, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz, da onde saem as principais jogadas, é dali que sai o contra-ataque do Flamengo, é dali que sai a criação de várias jogadas, né? E apesar de que também a gente tem o Rossi, que o lançamento dele ontem para o Cebolinha, eu vou te falar, viu? Ele parece que jogou com a mão aquela bola. Mas esses jogadores fazem muita falta, né, no elenco. Não só no Flamengo, acho que qualquer elenco. Então só aí o Flamengo já entrou perdendo muito. Né? Muita gente fala, mas o Botafogo também jogou desfalcado. Mas, pô, será que os caras têm lá a qualidade de um Gerson, Arrascaeta, Eric Pulgar, De La Cruz que se machucou, né? Agora de tarde vai ter avaliação para ver se o grau, né, de lesão dele, né? A gente torce para que não seja nada grave, que seja, né, só um susto mesmo. E lá na frente ele foi com Cebolinha, BH, Luiz Araújo, enfim, eu acho que o BH ontem, né, até dos últimos jogos que ele vem jogando, esses 10, 11 jogos que ele vem jogando, eu acho que ontem foi o melhor jogo dele, né, desses últimos jogos. Eu acho que ele jogou bem, tanto é que com a entrada do Matheus Gonçalves e do Juninho, acabou, o time não rendeu mais nada ali na frente. Né? E isso também é mais uma das coisas que serve para mostrar que a gente vem reclamando que o Juninho não tem oportunidade, por que não coloca um menino, porque
não coloca o Matheus Gonçalves, por que que não faz isso? Enfim, ontem eles entraram, não renderam nada, né? O Matheus Gonçalves se mostrou até perdido ali no meio de campo, no ataque. Tanto que na entrevista do Filipe Luiz, o Filipe Luiz usou a palavra que ele é muito anárquico, né? Que ele não consegue obedecer, ele não consegue cumprir as funções ali que são determinadas para ele, enfim. Né? Então, provavelmente, às vezes a gente fala e a gente não tá vendo ali o dia a dia, a gente não está acompanhando os treinamentos, né? Então, a gente às vezes questiona o porquê. Então, ontem acho que a gente serviu para a gente ver o porquê que esses jogadores não estão entrando com frequência, por que não estão tendo oportunidade. Porque quando tem oportunidade, não estão sabendo aproveitar. O Cebolinha também ontem também não jogou bem, né? Ele tá oscilando demais, um jogo foi bem, o 2, 3 ele não joga, enfim. Aí ele foi e colocou o Michael lá no final, que já não ia acontecer muita coisa, né? Ele foi... o Michael entrou, mas também não podia fazer nada, que já estava quase, já estava nos acréscimos quase, enfim. Né? Então era um jogador que talvez se entrasse antes poderia dar mais correria. Mas a gente não tinha também um homem de referência ali na frente. O Pedro já tinha saído, mas também entrou muito abaixo daquilo que ele pode render. Né? Então a gente não sabe se é físico ainda, né? O que está acontecendo, que ele não... Né? 2 jogos que o Pedro não rendeu. Né? Mas eu acho que não é o fim do mundo, acho que o Flamengo ainda continua na briga pelo título brasileiro, acho que o Flamengo é uma das equipes postulante ao título, né? Igual eu disse, nós estamos foi a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, temos mais 29 rodadas ainda pela frente, né? Eu acho que não precisa ter desespero, tem um jogo contra o Palmeiras, eu acho mesmo que se perder contra o Palmeiras, lá no jogo em São Paulo, também não é o fim do mundo, né? Vai abrir, mas são 7 pontos. Beleza, 7 pontos vão ter 29 ou 28 rodadas ainda para poder recuperar esses pontos. Seria legal se o Flamengo tivesse ali, junto com o Palmeiras, né, disputando ponto a ponto? Lógico que é melhor. Como eu sempre falo, ninguém quer perder. A gente não torce para o Flamengo perder, a gente torce para o Flamengo ganhar. Né? Mas também a gente tem que entender que existe os adversários às vezes vêm preparados para contra o Flamengo. O Flamengo é um time a ser estudado, assim como o Palmeiras. Né? Então, às vezes, eles vão jogar contra o Flamengo, vão jogar retrancado, vão jogar colocando um meio de campo, muita gente ali no meio de campo, né? Para poder chegar na hora do jogo e dificultar um pouco a posse de bola do Flamengo. Então, o Flamengo é um dos times a ser batido, né? E muita gente fica criando teorias da conspiração aí, porque porque agora tem que tirar o Filipe Luiz, porque não serve, porque não dá com esse jogador, com aquele. Cara, é o que tem. E nós estamos em segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Atrás de um Palmeiras, que o Abel já vai para, acho que 5 anos à frente do time. Né? Então, o Filipe Luiz começou agora no ano passado. O Filipe Luiz não tem 1 ano de treinador no profissional. Né? Então, eu acho que o trabalho está sendo bem feito. Né? Agora cabe a gente poder torcer e esperar, né, a sequência. Tem Copa do Brasil agora na metade no meio da semana, tem o Palmeiras depois no final de semana, depois tem o jogo com o Deportivo Táchira e tem mais um jogo e depois o Flamengo vai para os Estados Unidos para poder disputar o Mundial de Clubes. Né? Então tem uma sequência muito pesada aí pela frente. É torcer para os jogadores que estão lesionados se recuperarem o quanto antes, né? Torcer para o De La Cruz não ter a lesão dele não ser muito grave, né? Para poder ter ele também para a sequência de jogos que o Flamengo vai ter. E a gente torcer e esperar, e sabe, eu pelo menos confio no trabalho. Eu acho que o trabalho está sendo bem feito, existe oscilação, vão existir as oscilações, que é normal, como qualquer time, daqui a pouquinho o Palmeiras também vai oscilar, igual o Abel falou. Quando a gente perde, a gente é o pior time do mundo. Quando perde, o jogador não serve. Aí quando ganha, já começa a elogiar. Né? Então, ele mesmo às vezes vai lá e dá uma cutucada na imprensa, porque realmente é isso que acontece. Quando perde, não serve mais. Quando ganha, é o melhor time.
né? Então a gente vai aguardar aí e torcer para os próximos jogos para que o Flamengo venha, essa oscilação acabe, o Flamengo volte a render aquilo que todo mundo espera que o Flamengo consegue render, né? Tá bom? Um grande abraço. Ó, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like, assine o sino das notificações, deixe um comentário aí no vídeo, o que você acha, o que você acha do Flamengo, o que você está achando do trabalho do Felipe Luiz, né, dos jogadores que às vezes estão sendo criticados, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e saudações rubro-negras.